Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que aqui estão presentes podem, por gentileza, assentar-se. De antemão, peço desculpas por abrir mão da máscara, consciente de que não estou pondo vocês que aqui estão em risco. Primeiro, porque além de ter tido a Covid, já estou imunizado com as doses da vacina e a distância pelo menos de 1,5 metro entre eu e vocês que estão aqui mais próximos de mim. A alegria de contar com a presença, a participação nesta Eucaristia, não só de vocês que estão aqui, mas de tantas pessoas que rezam conosco pelos veículos de comunicação. Hoje é aquele dia da semana que, para muitos, é difícil, porque vai ter que aguentar o Padre Felipe na missa da manhã, na missa da tarde, no terço. A vocês que têm essa dificuldade, peço essas desculpas. E justamente por ter que presidir as duas missas, gostaria de me deter mais nesta manhã sobre a primeira leitura da carta aos Romanos que escutamos. Deter na carta aos Romanos a partir do versículo 28 do Evangelho, onde Jesus compara o discipulado a uma construção. Nós que queremos seguir Jesus estamos construindo um edifício interior, com todas as exigências. Preciso mencioná-las para ter diante de nós este horizonte. Jesus não amolece a situação. Jesus é rígido. E não é uma rigidez estéril e inflexível. É uma rigidez que nos cobra uma responsabilidade com aquilo que nós escolhemos para nós, com aquilo que nós optamos para o nosso estado de vida. Segui-lo é comprometer-se com Ele. E comprometer-se com Ele é empenhar-se nesta construção. Como recorda o salmista, somos uma obra inacabada e que precisamos a cada dia ir nos aperfeiçoando até construir esta torre que liga céu e terra, que é o nosso coração, que é a nossa alma. E aí está, a exigência é esta que ele apresenta: qualquer um de vós que quiser ser meu discípulo, não tem condição de seguir-me se não renunciar a tudo que tem. E aí que eu gostaria de entrar na primeira leitura que nós ouvimos no dia de hoje da carta de São Paulo aos Romanos. A renúncia para nós não pode ser encarada como um abrir mão do ponto de vista negativo. Eu vou deixar disso, eu estou perdendo, eu estou
sendo prejudicado. Não. Renunciar também não é negar aquilo que temos, no sentido de olhar para nós e falar assim: eu não sou assim, eu não tenho esse direito. Pelo contrário. Ninguém pode renunciar a algo mal. Por quê? Muito simples. Se é mal, não nos custa. Nunca ouvi dizer que alguém renunciou a levar uma martelada no dedo. Porque a martelada no dedo nos causa imediatamente dor. Todo mundo se recusa a isso, nega-se a isso. Nós só podemos renunciar àquilo que imediatamente nos causa bem-estar. E aí está o que São Paulo nos apresenta na primeira leitura. Se quisermos edificar o nosso edifício interior nessa rocha firme que é Jesus, se quisermos viver de fato o fundamento da renúncia, o fundamento é um só: o amor. Só quem ama é capaz de renunciar. E aqui vou tomar um exemplo que todo mundo já teve a oportunidade de experimentar na sua própria existência, ou ao menos de contemplar depois de crescidinho. O exemplo de uma mãe que ama os filhos. A mãe renuncia noite de sono para amamentar. A mãe renuncia tempo de lazer para cuidar do filho. A mãe renuncia tantas coisas para ver o seu filho feliz, porque ela ama. E é por isso que São Paulo resume a lei de Deus em duas grandes partes. A primeira parte se resume no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a segunda parte, São Paulo resume, como nós ouvimos na primeira leitura, todos os outros 8 mandamentos, né? Porque o segundo mandamento é não tomar seu santo nome em vão, que é um desmembramento do primeiro. Mas todos os outros 8 mandamentos como um único mandamento, um modo de amar o outro, de amar o próximo, de fazer uma renúncia. É por isso que São Paulo chega a esta conclusão no versículo 10 da primeira leitura: o amor é o cumprimento perfeito da lei. Só quem ama é capaz de abrir mão de algo que lhe faz bem em prol do amado. Só quem ama consegue entender que o amor exige de nós compromisso, exige de nós uma postura, e que às vezes faz com que nós tenhamos ter que optar entre 2 coisas muito boas, e aí o critério não pode repousar sobre nós mesmos. Porque se a gente é o critério da escolha, o que é que nós vamos optar? Entre o que nos causa bem ou o que nos causa mais bem ainda? O critério da escolha do amor é sempre algo diferente de nós. É sempre algo, vou usar uma palavra porque de manhã o tico-teco do padre não funciona muito bem, mas é a primeira que veio. O amor é algo que nos transcende, que vai para além de nós mesmos. O amor é esta coisa que tira um pouquinho as nossas expectativas do centro, para que a gente possa repousar o nosso olhar sobre um outro. É por isso que o salmista canta nesse salmo que foi entoado pela Sara também: feliz é o homem que ama com carinho a lei de Deus. A gente só é capaz de renunciar pai, mãe, esposa, marido, filho, filha, renunciar às coisas que nos fazem bem para seguir Jesus, se a gente começar de fato a amar Jesus. E amar Jesus nos compromete. Amar Jesus nos aponta uma direção que significa tirar-nos de nós mesmos toda e qualquer expectativa de autossatisfação para aprender com Ele a lógica da cruz. Olha, nós não somos obrigados a seguir Jesus. Ninguém é obrigado a ser cristão. E aliás, muitos, quando chega diante do próprio Cristo para valer, até não têm a coragem de continuar o seu seguimento, porque de fato não está disposto a viver uma perfeição no amor. Nós queremos um Cristo
que reforce o nosso egoísmo. Nós queremos um Deus que passe só a mão na nossa cabeça e não nos exija nada, não nos pede nada que nos comprometa. Inclusive, isso é um sintoma muito do nosso tempo. Cada vez mais eu tenho percebido isso. As pessoas da nossa época não querem nada que comprometa-se muito. É por isso que matrimônio, família, fica saindo de moda, né? Vamos dizer assim. Porque eu tenho que me comprometer com algo que está para além de mim. É por isso que até mesmo as pessoas que têm empresas ou têm que lidar com a questão de contratação, vira e mexe, se pega ali tendo que trocar quase que todo mundo, porque chega um certo tempo em que a pessoa é exigida responsabilidade, as pessoas não querem mais responsabilidade. Não querem se comprometer com algo que exija. E que exige muitas vezes, não por um rigor estéril, mas por um aperfeiçoamento. Olha, quem quer ser inteligente, ter conhecimento, por exemplo, precisa ser rígido consigo, precisa ser rigoroso, precisa ter responsabilidade de olhar e propor-se uma disciplina. Horário para acordar, horário para alimentar, horário para dormir, tempo para estudar, tempo para ler, tempo para meditar. Senão não consegue aperfeiçoar, senão não consegue aprimorar. Nós vivemos um mundo medíocre, onde onde o mais elogiado é aquele que tem menos esforço, onde a pessoa que é, vamos dizer assim, o padrão de vida do tempo nosso é quem tem muito dinheiro e trabalha pouco, quem tem todos os prazeres a qualquer momento e não tem esforço nenhum para conseguir o que quer. É esse o padrão de vida que é apresentado hoje na nossa sociedade como modelo. Mas me desculpe, devolver-nos à realidade. Esse padrão de vida não existe. Quem realmente quer alguma coisa, para si pelo menos, tem que esforçar. A única coisa que cai do céu de mão beijada é chuva, e mesmo assim está difícil ultimamente. Apesar de que aqui em Minas Gerais, nesses últimos dias, choveu bastante. Mas, se nós não nos esforçarmos para conquistar o que queremos, nós nunca teremos. E aí está o compromisso do cristão. O cristão tem como valor o próprio Cristo. Quer alcançar o coração de Cristo. Quer ser configurado a Ele. E por isso renuncia a tudo por amor. Que hoje, meus irmãos e irmãs, nós tenhamos a coragem de perceber esta verdadeira felicidade. A felicidade da gente não ser o centro da nossa própria vida. Da gente não viver para nós mesmos, mas viver para Cristo. E viver para Cristo é comprometer-se com Ele, em buscar a sua vontade, em colocar em prática a sua lei, mas transbordar em amor, em gratuidade por aqueles que Ele ama. Aqueles que estão ao nosso lado. Aqueles que estão diante de nós e que com a nossa vontade pode ser transformado pelo amor. Só o amor pode fazer com que a gente leve à conclusão esta obra que foi iniciada no dia da nossa gestação. Deus nos criou para amar. Deus nos criou não para ser amados. Deus nos criou para dar amor e, dando amor, sermos felizes. Que nos esforcemos, portanto, para amar generosamente. E amando, realmente seremos verdadeiramente felizes, porque entendemos a lógica do Cristo. A lógica da cruz é exatamente essa. É feliz não quem acumula, quem retém, quem tem tudo para si. É feliz quem é capaz de abrir mão de tudo, inclusive da própria vida. Porque este foi o mandamento que Ele nos deu. E de modo muito escancarado está gravado por toda a eternidade no lenho da cruz. O amor é o vínculo da perfeição. Perfeição, aqui termino dizendo. Perfeição vem do latim perfatere. Tudo que se começa com per é algo que tem início, meio e fim, ou seja, é completo. E facere é fazer. Perfeito não é alguém que é um modelo. Perfeito é aquilo que foi feito totalmente. Foi realizado até o fim. Foi acabado, está completo.
O amor é o vínculo da perfeição. Se quisermos completar esta obra, amemos. Se quisermos edificar a nossa casa interior, ou, para linkar aqui a Santa Teresa d'Ávila, se quisermos construir o nosso castelo interior, aprendamos de fato o que significa amar. Só assim seremos felizes. E só assim, de fato, seremos discípulos daquele que muito amou e se entregou por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança, apresentemos ao Senhor nosso Deus a nossa prece. A nossa